É o meu modo de pensar, é o meu modo tipo, refletir e entender. Porque se uma pessoa entende, é porque ela, obviamente, ela tem o dom daquela interpretação para fazer aquilo. Pessoas que a gente vai nas igrejas e não entende é porque não tem esse dom. Cada um tem seu dom. Deus deu um dom para cada. Os dons de Deus são sem arrependimento. Não foi para todos que Deus... Porque você pode perceber que não são todos que falam em línguas. Você vai numa igreja de 50 pessoas, podemos dizer que 70% fala, mas 30% não. Você vai numa igreja, é difícil de 100% de você encontrar uma pessoa que tem esse dom de interpretar línguas, é quase 95%. Você não acha, você não vê, é difícil. É igual ouro. Me conta a última vez que você viu uma pessoa que tem o dom de interpretação de línguas, que você conseguiu ver ela interpretando línguas. Eu já vi. Então, mas quanto tempo? O quê? Quanto tempo isso? A interpretação ela vem para edificação da igreja, Sim, correto? mas é um dom. É um dom. É um dom. Mas é um dom diferente do dom de línguas. Sim. Entendeu? Então, dom, se a gente for falar de dom, existem diversos dons. Sim. 9. Mas ali em Atos capítulo 2, a questão ali está sendo só tá falando das línguas. Não tá falando da interpretação delas. Não, sim, mas... A interpretação chegou aos ouvidos. A minha forma de entender. Exatamente. Então, Chegou aos ouvidos mas na se você própria língua interpreta, deles. Se você interpreta, primeiro você ouve. Mas como todos falando ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Nós estamos aqui no estúdio, por exemplo, aí vamos supor que tem um grupo ali do lado de fora ali, aí aqui tem 10 pessoas, todos falando junto a mesma coisa, mesmo idioma ou em idioma diferente, mas falando ao mesmo tempo. Quem tá lá de fora não vai conseguir entender claramente o que está sendo dito aqui. Pode acontecer de ouvir uma palavra, Não, assim, cada um um. glória, a pessoa ouvir, mas uma frase que vem assim soar, assim, de forma bem entendida nos ouvidos dessas pessoas é muito difícil. Mas eu não quero te cortar não, pode continuar, desculpa. A Bíblia diz que cada um entendeu Sim. conforme o seu idioma. materno. Materno. A língua Então, deles. Ou seja, brasileiro. Então, Alguém- eles estavam falando todos juntos. Não estavam falando todos juntos? Sim. Então, vamos lá. Na igreja, a gente vê... Volta o versículo que você falou que no final foi uma voz só, que não está no plural. Versículo 6. E Versículo correndo 6. aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confuso porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aquela voz. Aquela voz. Ela Então, correu. Eles estavam mais Aquela distantes. voz, certo? Sim. Aquela voz. E correndo aquela voz. Então era uma voz só. Eles estavam falando todos ao mesmo tempo, mas era uma voz só. Sim. Se tornou uma voz só. Mas peraí. Vai não. Deixa eu te dar um exemplo. A voz ali quer dizer barulho. Isso, barulho. Tipo assim, eles Não, ouviram. mas não quer dizer que uma voz... Ela a falou voz- sozinha. Barulho, não. Não. Ali Olha é só, barulho. eu vou te provar na Ajuntando- Bíblia. a voz saiu como barulho. Não, vou te ali provar o na texto Bíblia. quer dizer barulho. Posso te provar na E Bíblia? aí todo mundo se juntou. Falou, Posso- opa, vamos ver que negócio é esse Posso te aqui. provar na Bíblia? Pode? Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que os serafins estão ao redor do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos lá. No próximo verso, a Bíblia diz assim: e os serafins, certo? O primeiro verso. E os serafins. Então, se é os, e está no plural, é mais de um serafim. E eles estão tudo numa voz só: Santo, Santo, Santo. Certo? Vamos lá. No verso de número 3, se não me falha a memória, a Bíblia diz agora que e os umbrais da porta se moveram na voz do que clamava. Ué, como assim? Se eram mais de um serafins, estão clamando. Eram mais de uma voz. Mas só que quando chegou a Deus, chegou como uma voz só, chegou como uma adoração só. É porque era o mesmo sentido. Vamos lá, É na porque era Bíblia. o mesmo clamor. Aí se torna uma Então, voz só. o mesmo clamor, sim. Vamos lá, tô te dando um exemplo. Na igreja, no culto, tem pessoas que dá glória diferente, que dá aleluia diferente. Tem pessoas com timbres diferentes, graves diferentes. As vozes não são iguais, certo? Na igreja, são vozes. Mas quando chega no céu, é uma voz só. Mas por quê? Porque é o mesmo propósito. Adoração. Então, era várias pessoas clamando, era várias pessoas falando Mas aqui em nós línguas. estamos falando de 17, a matemática bíblica está dizendo 17 nações. Então, diversas pessoas falando Mas em como é que línguas. uma voz só falou a língua para todo mundo? Não, cada um falou conforme a sua língua, conforme o seu idioma. Porque a Não, Bíblia ouvia, diz, cada e um foram, ouvia. e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Vamos lá. E os que ouviram de acordo com o seu idioma materno. É. Mas só que ele está dizendo, e a voz, e a voz. Então eu posso dizer que Isaías 6 é a voz que está dizendo é barulho também? Hã? Não. Não, eles ouviram a voz como a Ouviram. voz quer dizer barulho. O texto está dizendo aqui que o Tem texto já diferença. começa dizendo que entrou um barulho no Tem lugar. diferença, por quê? Porque barulho te incomoda. Ó, Barulho incomoda. Pastor, Barulho incomoda. Por que não diz, e veio um barulho como de um vento? E veio um som como de um vento? Porque o barulho